História do Serviço Social. O Serviço Social Brasileiro com a professora Olema Palmira Pelizer. Olá! Nesse encontro vamos fazer um breve panorama do Serviço Social Brasileiro. Você vai ver uma linha do tempo marcada por períodos históricos, desde as origens do serviço social até a contemporaneidade. Na sequência, o apresentador Vinícius Carvalho vai abordar as origens do serviço social, a ruptura com o período do serviço social tradicional e o serviço social contemporâneo. Ik wil geen woord horen, hè? Kom erin! Doe die vodden uit. Doe die vodden uit. Ik heb niks anders. Ja, ga dan maar naar huis. En geen stommiteiten, hè? Je weet wat je moet zeggen. En wij? Je kunt niet allemaal tegelijk spreken. Dat zijn deftige mensen van het parlement die komen kijken. Aan de machines. Alleen aan de machines. Origens do Serviço Social. Olá, pessoal! O Serviço Social nasceu no seio da Igreja Católica. Foi criado para preparar os trabalhadores para as necessidades da sociedade capitalista na era industrial. Esse período é conhecido como conservador ou tradicional. No Brasil, o serviço social surgiu na terceira década do século XX. Foi uma resposta à evolução do capitalismo que tinha uma forte influência europeia nos vários setores da burguesia, respaldados pela Igreja. Nessa época, o país vivia um franco processo de industrialização, pois deixava de depender exclusivamente da agroexportação. Então, de 1930 a 1935, o governo brasileiro sofre pressões da classe trabalhadora, que era controlada pela criação de organismos normatizadores e disciplinares, como o Ministério do Trabalho, a Indústria e o Comércio. O governo Getúlio Vargas reassume em 1935 em meio às pressões populares. A opção pelo crescimento urbano-industrial fez emergir na origem capitalista a questão social, que também foi decorrente das pressões e questionamentos da sociedade, que passava por grandes transformações no plano do conhecimento científico sob a influência de Durkheim, Darwin, Marx e Freud. Primeira Escola do Serviço Social. Em 1936, foi inaugurada em São Paulo a primeira escola de serviço social do Brasil. A coordenação era feita por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiel, que tinham retornado um ano antes de Bruxelas, onde fizeram o curso de serviço social. As duas eram sócias do então Centro de Estudos de Ação Social, o CEAS. O centro foi fundado em setembro de 1932 pela Ação Social e Ação Católica, vinculadas à política da Igreja Católica como estratégia contra o liberalismo e o comunismo. O CEAS realizava cursos de formação social e semanas sociais para capacitar as organizações que não tinham formação católica. O foco utilizado era o enquadramento político e ideológico da classe trabalhadora. Foi no cenário católico leigo e na perspectiva de controle da classe trabalhadora que surgiu o serviço social como um departamento especializado da ação social. A consciência de que a pobreza estrutural é o principal problema a ser enfrentado permitiu estabelecer a interface entre as exigências religiosas, os desafios econômicos e os obstáculos políticos. Frei Leonardo Boff. Segunda Escola do Serviço Social. A segunda Escola de Serviço Social foi fundada no Rio de Janeiro em 1937. Surgiu através do incentivo do cardeal Leme,
os líderes católicos Alceu Amoroso Lima e Estela Foro, com a colaboração da Congregação das Filhas de Maria, vindas da França. No mesmo ano, através de golpe de Estado, surge o Estado Novo. Foi quando o serviço social iniciou a sua profissionalização, com base nos princípios burgueses, onde a prática social era voltada às exigências do capitalismo. No começo, o ensino do serviço social no Brasil acontecia dentro e fora do âmbito universitário. Baseava-se na produção teórica e prática da profissão, desenvolvida na Europa, através de textos, documentos ou experiências acumuladas no Velho Mundo. Nesse período, a base filosófica do serviço social era o newtomismo. O newtomismo configurava a identidade profissional como um apostolado, evidenciando uma concepção assistencial. Essa perspectiva antecedeu a identidade científica e técnica da profissão, que se consagrou somente depois da Segunda Guerra Mundial. No início da Guerra Fria, houve a aproximação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, o Brasil se aproximou da potência capitalista. E é nesse contexto que o país inicia o processo de desenvolvimento com dependência dos países europeus e estadunidenses. O serviço social sofre interferência direta da crise desenvolvimentista instalada no Brasil, que estava sob a influência técnico-científico norte-americana. A política norte-americana era destinada aos países subdesenvolvidos como a política da boa vizinhança. Representou uma tentativa americana de alcançar maior penetração comercial na América Latina, que se favoreceu com os recursos injetados nos programas de industrialização do governo brasileiro. Neste período, o presidente Roosevelt buscava implementar e consolidar sobre o mundo a hegemonia norte-americana. E foi aí que o serviço social brasileiro buscou se aperfeiçoar nos Estados Unidos. Passou, então, a desenvolver o serviço social de caso, grupo e comunidade com base psicologizante. A década de 60 é o período das ideias desenvolvimentistas. Surge, então, a política Aliança para o Progresso, Alimentos para a Paz. É uma resposta estadunidense para os problemas políticos e o trabalho de comunidade. Usava o atraso cultural para trazer a modernidade capitalista e a transição da sociedade tradicional para uma moderna. Os Estados Unidos serviam de modelo econômico e o serviço social se expandiu ao assumir as propostas desenvolvimentistas. O governo do presidente Kennedy visava tirar os países da América Latina do atraso. Na época, o desenvolvimento de comunidade era um dos processos do serviço social que auxiliava os países ditos subdesenvolvidos e de interesse da ONU e dos Estados Unidos. Isso foi considerado uma forma de salvá-lo do comunismo, resultando com os famosos acordos MEC-USAID, em andamento desde 1964. Serviço social tradicional. As grandes potências mundiais da época, Estados Unidos e União Soviética, disputavam países aliados com o objetivo de ampliar o poder econômico. A Revolução Cubana também marcou consideravelmente a profissão, culminando no Brasil com o golpe militar em 1964. Os assistentes sociais vivenciaram muitos questionamentos em torno de uma década. Isso gerou dois grupos distintos. O primeiro apoiava as políticas desenvolvimentistas e o segundo questionava esse processo sofrendo influências da teoria crítica de Paulo Freire. Dessa maneira, a trajetória do serviço social sofreu diferentes influências filosóficas e ideológicas no seu corpo profissional. Como resultado, aconteceu um movimento de reconceituação em plena ditadura militar. Esse movimento é considerado o marco histórico da profissão. Desse processo nasceram três perspectivas
o Serviço Social Modernizador de cunho técnico desenvolvimentista, o Serviço Social Fenomenológico e o Serviço Social Materialista Histórico. Na perspectiva modernizadora, a capacitação técnica aconteceu de várias formas: bolsas de estudo e especializações, acesso a cargos hierárquicos nacionais e internacionais e a participação em pesquisas multidisciplinares. Além da ampliação e diversificação do mercado de trabalho e dos profissionais incorporados a comissões nacionais do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social. Essas comissões exerceram sensível influência na orientação profissional. Finalmente, o serviço social se converte em instrumento da construção do desenvolvimento social. Na primeira fase, ele rompe com o serviço social tripartido, que é o de caso, grupo e comunidade. Mas, paralelamente, existiam vozes divergentes diante do entusiasmo vitalizado pelo desenvolvimentismo. Isso culminou na segunda fase do movimento, que é a ruptura. A ruptura. O movimento de reconceituação buscou uma alternativa de prática e um direcionamento da atuação do serviço social para o contexto brasileiro e latino-americano. Das mudanças na sociedade ocorridas pelo desenvolvimento inevitável da época, emergiram paradigmas referenciais para o serviço social: o marxismo e o personalismo. Os questionamentos, então, começam a ser respondidos. O homem passa a ser visto como um ser no mundo e não como um ser desajustado e desadaptado. Ele não precisa mais ser aconselhado e dirigido em sua situação social problema, próprio do paradigma positivista. Nesse período, emergiu ainda a vertente fenomenológica. Essa vertente procurava resgatar traços tradicionais da profissão, privilegiando mais uma vez o micro a partir dos diferentes fenômenos. Embora a fenomenologia, ao contrário, parte da singularidade e subjetividade de cada pessoa. Ela não considera o homem como oprimido, próprio do paradigma marxista. Em relação ao marxismo, o homem passa a ser sujeito e é oprimido quanto ao sistema capitalista. É a partir daí que se aprofunda o questionamento da ligação do serviço social com as classes e valores dominantes. A centralidade da intervenção se caracteriza nas relações de classe, de dominação de grupos. O objeto da intervenção do serviço social passa a ser construído historicamente nessa correlação de forças. Assim, essa perspectiva colide com a ordem dominante, confrontando com a autocracia burguesa no plano teórico-cultural. No plano profissional, os objetivos entram em conflito com o perfil do assistente social requisitado pela ditadura, o profissional moderno, e se coloca contra a institucionalização ditatorial. Então, na formulação da perspectiva, o caráter de oposição da sociedade burguesa e seus protagonistas colidem de frente com o poder ditatorial. O compromisso entre o profissional e a população acontece através de práticas com diferentes manifestações na América Latina. A primeira sistematização prática expressiva foi o método BH. Ele foi operacionalizado pela extensão da Escola de Serviço Social Católica de Belo Horizonte. O assistente social Vicente de Paula Faleiros considera que o método BH foi a base do movimento de reconceituação no serviço social. Aqui, o questionamento e a ligação do serviço social com as classes e valores dominantes se aprofunda ainda mais. Na década de 70, a erosão do serviço social tradicional foi marcada pela revisão crítica na fronteira das ciências sociais, além do ressurgimento dos movimentos sociais e estudantis no cenário brasileiro. Tudo isso fez surgir um dos problemas centrais do movimento de reconceituação: a construção de conhecimento pelo serviço social.
Esse movimento congrega, além da presença do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social, as inquietações no interior dos programas de pós-graduação, através das teses e dissertações de mestrado e doutorado do Serviço Social. Essa fase foi marcada pelo Seminário de Sumaré, coordenado pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social em 1978. Também pela tese de mestrado de Ana Augusta de Almeida em 1977. E também pelo trabalho desenvolvido pela extensão do curso de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte, de 72 a 75. Esse trabalho foi coordenado por Leila Lima Santos, então professora e coordenadora do curso de Serviço Social. Outro ponto que devemos destacar é o contexto que estava presente em todo o mundo. A ideia de progresso social baseada nas necessidades comuns das pessoas. Assim, o serviço social seguiu a mesma lógica vigente na sociedade. Serviço social contemporâneo. Nos anos 80, o serviço social continua enfrentando a luta entre diferentes paradigmas de compreensão da sociedade numa disputa de posições político-teóricas. Com o fim da Guerra Fria nos anos 80, essa polêmica diminuiu, enfraquecendo as forças progressistas e as críticas ao modelo neoliberal. Em contrapartida, emerge a perspectiva de defesa dos direitos humanos. O serviço social passa para a discussão das relações de poder e saber, aprofundando o olhar crítico do contexto em mudança. Para Vicente de Paula Faleiros, o serviço social é construído na dinâmica complexa de produção da sociedade, articulando seus conhecimentos e refletindo sobre o fazer profissional. Além de aprofundar o processo dialético das mediações que realiza para fortalecer os dominados e oprimidos nas suas mais diversas relações. Nesse período, além do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social e das inquietações da pós-graduação, se acrescenta os organismos ligados à formação profissional, como a ABSS, que é a Associação Brasileira de Serviço Social, e os conselhos profissionais. Depois vieram os sindicatos e a União Nacional de Estudantes de Serviço Social. Em cada época do desenvolvimento capitalista, a questão social apresenta refrações próprias da exploração capitalista, tudo de acordo com o modelo de produção desenvolvido no período. Certamente, a questão social esteve relacionada ao modo de produção capitalista, ao processo de industrialização e o surgimento do operariado e da burguesia industrial. Então, a questão social está fundada e vinculada ao conflito entre capital e trabalho. A questão social, para Marilda Vilela Yamamoto, significa o conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária provocou na constituição da sociedade capitalista. Vivemos em um momento histórico de grandes transformações, com aberturas políticas e econômicas respaldadas pela globalização. Diante deste contexto, Faleiro diz que neste novo milênio, o mundo vive uma grande perplexidade, gerada na crise das certezas e das estabilidades das mudanças econômicas e sociais. No contexto global, nos deparamos com referenciais básicos que estruturam as relações sociais entre Estado, sociedade e economia. Essas relações sociais na contemporaneidade se mostram na vida cotidiana com a exclusão social, resultando em cidadãos que existem apenas na formalidade. Eles são lançados para o enfraquecimento por causa da minimização do Estado, que está sob a vigência do sistema neoliberal. Diante desta breve contextualização, surgem os desafios profissionais. Nos deparamos no cotidiano com um processo de trabalho contraditório.
São necessários financiamentos para dar conta das políticas públicas. E essa questão requer parcerias entre sociedade civil e também o setor privado. Existe também a inserção e a gestão do não trabalho. Este tema está presente em nosso dia a dia e, por isso, é preciso criatividade profissional para a construção da cidadania ativa. Só assim podemos fazer reivindicações para sair da exclusão social. O que podemos afirmar do cotidiano profissional é a multiplicação de trabalhos por projetos isolados que fecham parcerias entre os setores público, privado e também a sociedade civil. E também está presente a terceirização do social e a integração das políticas sociais. Esta fragmentação pela terceirização só pode ser superada pelo desenvolvimento de uma agenda política. Mas esse processo exige empenho das articulações e cuidados com a dispersão do objeto inicial, pois os desafios para o serviço social são muitos. É a exclusão, inclusão, emprego, desemprego, trabalho e não trabalho. Bom, deixo você agora com a professora Olema. Até mais! Neste encontro, tratamos sobre o panorama do serviço social brasileiro. Você viu que ao longo dos anos o serviço social passou por transformações, influenciado pela política e pela sociedade, e se repensa interiormente enquanto profissão, mais especificamente a partir do movimento de reconceituação. Tchau, até a nossa próxima aula.